Olá, boa tarde. Começa agora o programa TV Bicho, ao vivo aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão. Lembrando que você pode assistir esse programa através do site www.tvredepetrópolis.com.br e também através do aplicativo RPT Play. No dia que você não puder estar assistindo a gente aqui pela Tech Cable, pode assistir em qualquer lugar, toda quarta-feira, 3h30 da tarde. Nesse programa de hoje, a gente vai conversar com a Marúcia Duarte, que já está aqui comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre a situação das vitórias. Na verdade, não das vitórias, mas da realidade dos cavalos. Estamos de volta com o programa TV Bicho e agora a gente vai começar a conversar, não é isso, Marúcia? Isso. Seja muito bem-vinda. A gente hoje veio falar um pouquinho sobre a situação das charretes, das vitórias, não é? E eu queria que você me falasse primeiro qual é seu envolvimento com a causa, como é que surgiu isso, sua formação, para a gente te apresentar para quem ainda não te conhece. Ok, eu sou engenheira eletricista, formada aqui pela UCP. E eu acho que essa coisa animal vem do coração mesmo, né? A gente já nasce com isso e vai despertando ao longo da vida. Eu acho que o primeiro impacto que eu tive, que eu descobri que eu ia lutar por isso, foi, eu acho que entre os meus 13 e 14 anos, quando eu vi uma reportagem na televisão, aqui onde na costa do Nordeste, os pescadores cortaram os cascos das tartarugas direto. E ali foi a primeira vez que meu coração sangrou. E eu sofri demais e eu lembro dessa cena até hoje. Então, a partir daquele momento é que eu tive a consciência que a causa animal estava na minha vida. Mas ela foi aflorando com o tempo, né? E aí, os cavalos, eu sempre amei cachorro grande, e porque amei cachorro grande, o cavalo sempre foi minha paixão. Nunca pude ter um, mas sempre foi minha paixão. E quando a gente pensa em situação dos animais e a gente pensa na questão das vitórias, para quem não entende, né, assim, a gente fala de cavalo, você entende muito das vitórias que ficam paradas ali em frente ao Museu Imperial. A gente está falando de um atrativo turístico, mas o problema não é esse. O problema são a forma do cuidado com esses animais, é isso? Na verdade, o que se vê é o que se entende, o que se pensa que é aquela situação ali, é que todo mundo encara aquilo como uma tradição. Por quê? Porque na época do Império, que a família real morava aqui, todo mundo se deslocava com as charretes, mas naquela época, aquilo era um meio de transporte. Todo mundo usava aquilo porque não havia carro. E depois vieram os carros e houve um momento de transição, onde existia um pouco de carro e um pouco de charrete, no caso. Hoje, para mim, ao meu ver, minha opinião pessoal e de muita gente, a tradição está lá dentro do museu, onde estão as belíssimas carruagens. Fora está a tortura animal, porque eles ficam ali há tempo, debaixo do tempo, do sol, da chuva, muito mal cuidados. Eu acho que se qualquer pessoa tiver a infeliz oportunidade de olhar dentro da boca de um animal, só em ver a língua, o estado da língua dele, vai ver que tem hematoma, tem cortes. Por quê? Porque aquele ferro, por mais de 12 horas na boca, dia e todos os dias ali, sendo tracionado, por si só, aquilo já é uma tortura. Imagina o resto todo. A má alimentação, uma ferradura mal colocada, o peso que se carrega, e com o passar do tempo a gente passava por ali no museu, sentia sempre um mau cheiro das fezes e da urina, e com o tempo puseram aquele grande fraldão. O que aconteceu? Aquilo foi para o animal? Não, foi para nós. Benefício nosso? Outra maldade para o pobrezinho, porque o peso que está dentro dele passou a ficar fora dele e ele continua carregando. Porque quando ele faz as fezes, agora ele coleta as fezes ali, que pesa muito mais, e ele continua carregando. Quer dizer, então, não há melhoria para o animal nunca, nunca. Então, não há, ao meu ver, não há tradição, isso já passou da época. A tecnologia está aí para a gente evoluir junto com ela e usá-la a nosso benefício e a benefício dos animais. Se a gente for pensar a respeito dos grupos que trabalham com a questão animal, todos vão de encontro à ideia de que não adianta nem criar um novo sistema de cuidados adequados ou ampliar o sistema da manutenção. O grande detalhe que os protetores falam é a questão mesmo do abuso do animal enquanto trabalhador, digamos assim. É verdade, porque muita gente é só fiscalizar. Na verdade, não é só fiscalizar, porque, vejam bem, todo mundo se refere muito a dizer, mas lá em Nova York tem os cavalos do Central Park, que são maravilhosos, isso e aquilo. Só que ninguém se
sabe ou não é bem informado, tanto em Nova York também existe um grupo igual ao nosso aqui, que também combate os maus tratos dos animais que também sofrem lá. Também existem animais que caem desmaiados, porque sofrem também abusos, trabalham a baixíssimas temperaturas que é proibido trabalhar. Na época de alta temporada de turista, eles trabalham em horas acima do permitido e eles também sofrem muito por conta disso. E isso nós estamos nos referindo a um país de primeiro mundo, onde, teoricamente, seria muito fácil fiscalizar. Se lá uma fiscalização não funciona, como que aqui? Se a gente aqui não consegue nem fiscalizar questões muito mais básicas, né? Imagina. Então, por maior boa vontade que se tenha, a gente só precisa comparar com o primeiro mundo, a gente vê que nem lá uma coisa dessa funciona. Então, e, além disso, é isento de qualquer coisa. O mundo evoluiu, minha gente. Nós também temos que evoluir com ele. Hoje, a gente tem condições de trocar uma tração animal por qualquer outro tipo de tração, sem desempregar, e isso é muito importante. Certo. A nossa causa, em momento algum, quer desempregar o charreteiro. Nosso objetivo é adequar e fazer o bem a todos, tanto ao animal quanto ao charreteiro. Trocar o trabalho dele, substituir a atração animal por uma outra atração que não seja animal, usando da tecnologia e adequando todos os meios para que ele continue sustentando a sua família com muito mais facilidade. Até no trabalho, porque hoje, com a charrete, ele não pode levar o turista no Trono de Fátima, aquela ladeira é proibida. Ele não pode levar o quitandinha, olha a distância que é. Exato. Não tem condição de deslocamento. A gente ampliaria, então, o roteiro turístico se alterasse a atração animal, e aí a gente está falando dos cavalos por exemplo, pelos tuk-tuks, que é um projeto que é em andamento, né? A gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo com a Marúcia. E com isso a gente aprende que, na verdade, não existe ninguém fraco e ninguém forte. O que existe é união e organização, não é verdade? E gente organizada pode fazer muita coisa acontecer, principalmente em prol dos animais que não têm a nossa língua falada, não é verdade? A gente conversou um pouquinho antes e eu estava dando uma pesquisada e vi que existe uma lei, que é a 7.194 de 2016, que proíbe o uso de animais de tração para transporte de materiais, cargas e pessoas no estado do Rio de Janeiro, mas que autoriza para áreas turísticas. Como é que é a tua avaliação nesse contexto? Que parâmetro é esse? Lamentavelmente, essa lei foi divulgada na mídia assim, como sendo uma proibição. E proibição sobre um aspecto e liberação sobre outro aspecto. Na verdade, ela não proíbe nada. Ela não muda nada na vida do pobrezinho do animal. Porque a palavra proibição e o verbo proibir, ela não aparece em nenhum momento da lei. Ela, em resumo, diz o seguinte: pode, no meu linguajar, obviamente, pode continuar usando a carroça do jeito que você quiser, no estado do Rio de Janeiro, na área rural, na área turística, carregando o que você estiver carregando, gente, material ou não. Mas, se alguém te passar na rua e achar que está havendo maus tratos, esta pessoa pode denunciar. A quem começa o problema? Não existem, então, restritivas? Não existe um delimitamento? Não. Então, é uma daquelas leis de gaveta? Não digo de gaveta, eu digo eleitoreira, porque foi por algum motivo que esse deputado, no início do ano passado, eu acho até que, eu não me lembro bem qual era o momento de falar muito em defesa animal do ano passado. Havia algum momento muito importante em que essa lei foi rapidamente colocada na Câmara dos Deputados no ano passado, rapidamente aprovada e sancionada pelo Pezão, pelo governador. Então, o deputado Dionísio ficou conhecido,
o governador também, e foi jogado na mídia como, que maravilha, foi proibido no estado do Rio de Janeiro, só foi realmente liberado para turismo e tal, só que nada foi proibido. Pode continuar trafegando, porque eu posso chegar para a pessoa que está lá com a charrete ou com o pobre e falar assim, olha, eu não estou gostando do seu cavalo, está sendo maltratado porque ele está sangrando. Não, minha senhora, isso aqui eu cuido. Pode denunciar e eu vou ligar para onde, será, hein? Nossa, em Petrópolis, como é que a gente faz denúncias? Olha, nessa migração, né, nós estamos entrando no novo governo. O novo governo manteve a COBEA, que é a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, que foi tomada posse agora pela Elizabeth Amorim, que é uma pessoa que eu acho, assim, no meu ponto de vista, uma pessoa ótima, porque ela sempre defendeu com unhas e dentes a causa animal. Certo. E já vem desde o ano passado também em defesa não só dos nossos cavalos, como também de tudo, né, de castração, como é castramóvel, etc. Todas essas nossas bandeiras também para os animais de pequeno porte. E, basicamente, a COBEA que tem que assumir, quer dizer, responder por essas denúncias. Maravilha. Então, o grande barato é a gente entrar em contato com a coordenadoria. COBEA, e aí é um órgão da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Família. Márcia, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse seus contatos para mais informações, para participarem junto com vocês, de você em qualquer ação social. Pois não. É o meu WhatsApp, 24 99955 5365. A gente deve já, como agora está reorganizando esse novo governo, que ele está muito voltado para essa causa animal, obviamente ele está enfrentando também, como todo o nosso Brasil, toda essa problemática financeira e etc., mas eu tenho grandes esperanças de que ele esteja realmente voltado e tenha grandes incentivos na área animal. A gente está começando e tudo. Eu tenho grande fé. Então, vamos ver. Vamos começar a trabalhar nisso aí e vamos conseguir muitas coisas. Eu tenho muita esperança. Maravilha. Obrigada pela entrevista. Nada, foi um prazer. Também estar Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo TV Bicho. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.